Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio, eu sou médium sensitivo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só mandar um comentário que eu responderei aqui no vídeo, né? Então, gente, hoje vamos ver as leituras de hoje, que é a primeira leitura é de Zacarias, certo? É de Zacarias 2, 14 a 17. O salmo de hoje é o salmo 5. E a leitura de hoje é a de Mateus 12, capítulo 12, versículo 46 ao 50. E essa aqui, que de Mateus, capítulo 12, ao versículo 46 ao 50, é a que eu vou ler hoje, né? É o que eu vou ler agora, né? Então vamos aqui para a leitura de hoje, que é do 12, certo? Do 12, 46 ao 50, que é assim, ó. A mãe e os irmãos de Jesus. Quem é e quem pode ser considerado a mãe e os irmãos de Jesus, além de Maria e João e os seus companheiros apóstolos, João, evangelista, né? Então vamos aqui, ó. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus estava falando a multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguns lhe dissem: olha, tua mãe e teus irmãos, estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu: aquele que lhe falou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e eis meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esses são meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Então ele não, aí algumas religiões, né, protestantes, por exemplo, e algumas religiões dizem que Jesus rejeitou a própria mãe. Ele rejeitou a própria mãe, né? Ele não deu a importância que a mãe dele tinha. Porque eles por aí acham que Jesus não deu importância à mãe dele. O que é que eles fazem? Também não dão importância a Maria. Dizem que Maria é uma mulher comum são elas. Dizem que Maria teve vários filhos, Jesus teve vários irmãos. Isso tudo é falta de conhecimento, entendeu? No conhecimento da época. Porque naquela época o parentesco, parentesco nas palavras era muito reduzida. Só existia pai, mãe e irmão. Até aí. Os primos, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, que a gente diz hoje, não tinha esse conhecimento, eles não tinham esse palavreado, era reduzido. Não tinha isso, não conhecia essas palavras para justificar aquelas pessoas, né, da família. Hoje em dia a gente já tem avô, avó. Naquela época também tinha, ainda hoje tem. E a gente chama, né? E tem para classificar também, tem até a tia avó, né, que é uma tia, eu acho que é uma tia mais de idade, né? Que chamam de tia avó, que ela é uma tia que tem idade de ser avó, né? E aí tem também questão da avó, aí tem a avó, tem a bisavó, e assim vai a mais, porque cada vez mais os anos vão se evoluindo e as pessoas vão aprendendo a falar uma palavra a mais, né? Colocando uma palavra a mais. Então é isso, ó. Então ele fala assim, ó, que aqui no versículo 50, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, e esses são meus irmãos e minha irmã e minha mãe. Entendeu?
Então as pessoas, é isso que faz, aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas como é que a gente vai saber qual é a vontade do Pai? A gente não tem contato com o Pai, não tem contato com Deus, não escuta a voz de Deus, não falamos com Deus. Então a gente tem a palavra da Bíblia, as palavras de Cristo que ele falou, né? Que ele disse como é que a gente chegaria ao Pai, como é que a gente conversaria com o Pai. Então ele disse, eu vou ensinar uma oração que meu Pai me ensinou, e eu vou ensinar para que vocês falem direto com meu Pai. E disse, Pai nosso que está no céu, e foi rezando o Pai nosso, né? Todinho. Então é assim que a coisa é certa, que é bem entendido. Aquele dizer que Jesus rejeitou a mãe dele, não. Em seguida, o que é que ele fez? Mandou um apóstolo lá fora pegar a mãe e os irmãos e trazer para perto dele. Aquilo que ele falou, que meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, ou fazem a vontade do Pai através da palavra que ele disse. Ninguém sabe a vontade do Pai, mas ele disse qual é a vontade do Pai, né? Então é isso. Então é assim. Não só a mãe dele, não só os irmãos da época, mas todos nós que fizemos a vontade do Pai, que fizemos a vontade de Deus e Jesus, porque se a gente fizer a vontade de Jesus, está fazendo a vontade do Pai, né? Que o enviou. Então todos esses que fizerem a vontade do Pai também faz parte da família de Jesus, né? E vamos ler aqui de novo para a gente ver. Diz assim, ó, enquanto Jesus estava falando a multidões e sua mãe e os seus irmãos. Enquanto Jesus estava falando a multidão, a sua mãe e seus irmãos, que são seus primos, primeiro, segundo, terceiro grau, e o povo da família dele, dos hebreus, estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse, olha, tua mãe e teu irmão estão lá fora e querem falar contigo. E ele respondeu, aquele que lhe falou assim, ele respondeu, aquele que lhe falou, ele respondeu aquele que tinha falado a ele, que os irmãos dele estavam lá fora, né? Ele respondeu, aquele que lhe falou, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, e se minha irmã e serão meus irmãos. Esse meu irmão, minha mãe e minha mãe. Então todo aquele que fizer a vontade do Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então todo aquele que fizer a vontade de Jesus, certo? Será irmã dele, será irmão, será a mãe, será o pai, será da família dele. Ele quis dizer isso, é da sua família, faz parte da família de Jesus. Então é isso. Leiam aqui o Salmo 5, que é muito bonito, e a primeira leitura, que também é muito bonita também, né? E vocês peguem lápis e papel e vão anotar essa leitura aqui, que é a leitura do Zacarias 2, 14, 17, que é a primeira leitura. E o Salmo é o Salmo 5. A leitura de hoje é essa que eu li. Vocês lerem também lá, aí para confirmar o que está falando. Mateus 12, 46 e 50. É isso aí, gente. Então, olha aí os vídeos curtos aqui embaixo, né? Os vídeos short, os vídeos curtos, que é bem interessante, né? Vai dar uma boa visualizações desses vídeos. E se inscreva no canal, gente, por favor, se inscreva no canal. E curta, compartilhe, dê o like, compartilhe com sua família, certo? Dê o like direitinho e se inscreva no canal. E uma boa noite para vocês, muito obrigado por assistir e que Jesus e Maria lhe acompanhem em todos os lugares que você for. Amém.